programa de hoje está maravilhoso. Já tive a oportunidade de conversar com a entrevistada aqui na Canção Nova hoje, no programa de rádio do Geração PHN, que vai ao ar todos os dias também, às 14h, pela Rádio Canção Nova. Fiquei impressionado com o testemunho dela e eu quero trazer para vocês essa pessoa, nossa convidada de hoje. Começou a assistir o PHN para ganhar forças com os testemunhos para lutar contra uma doença rara que ela foi acometida de maneira hereditária. Em 2005, a doença agravou e ela precisou receber uma bolsa de plasma, ou seja, precisou receber uma doação de sangue. Uma dessas bolsas estava, infelizmente, contaminada com o vírus HIV. Portanto, contraiu a AIDS, mas você vai saber como Deus agiu e age na vida dessa pessoa e através da vida dessa pessoa. Conosco nessa noite, está pronto o grupo? Vem para nós? Vamos lá? Eliana Reis, vem para cá. Primeiramente, eu quero mandar um abraço carinhoso, forte, para o meu amigo Robertinho, da Casa Esperança e Vida, ali em Campinas, da qual a minha querida Eliana faz parte hoje dessa comunidade. Já sei que você me trouxe essa revista. O Robertinho, que já esteve comigo aqui no programa PHN por algumas vezes, na época que eu gravava o programa Resgate Já, e também com o meu querido amigo Paulo Alexandre Barbosa, no Lição de Vida. Já tivemos a oportunidade de registrar o excelente trabalho do Robertinho ali em Campinas, com essa comunidade maravilhosa, Casa Esperança e Vida, que tem como carisma principal acolher o soro positivo em fase terminal. Gente, eu já vi muitos milagres, Já vi nessa minha caminhada de quase 30 anos de renovação carismática católica, esses quase 20 anos de Canção Nova, de comunidade, de vida. Eu já vi muita coisa, mas se existe um lugar onde você pode contemplar, tocar, ouvir, cheirar milagres, é nesse lugar aqui, a Casa Esperança e Vida, em Campinas. Se você não conhece, vale a pena. Estou aqui com a revista. É um lugar onde a misericórdia, o amor e o milagre acontece mesmo todo dia. Portanto, meu amigo Robertinho, amigo do coração mesmo, há tempos eu não o vejo, há tempos a gente não se fala, mas fica aqui o meu registro a nível nacional, reconhecimento ao seu excelente trabalho junto ao Soro Positivo e a esperança e a vida que vocês têm levado a empresas, a escolas, a faculdades, a pessoas que realmente precisam desse bom testemunho. Parabéns, viu, meu irmão? Parabéns mesmo. Eliana, bem-vinda ao programa. Dunga. Que bom, já estivemos juntos hoje na Rádio Canção Nova. E é claro que nós vamos contar sua história, que é uma história que ainda está se passando, muitas vitórias ainda pela frente. Deus ainda está restaurando. Ainda está restaurando, mas quanta coisa linda Ele já fez. Já. Para que as pessoas que estão em casa possam entender, vamos falar um pouquinho dessa doença que você herdou. Herdei. Você nasceu com essa doença que se chama Angiodema. Hereditária. Angiodema hereditária. A Eliana é portadora dessa doença, é hereditária, angiodema hereditária. O que é essa doença? Segundo os médicos, Dunga, essa doença você herda de pai para filho. Na verdade, de pai para filha. De pai para filha. O homem é muito mais raro. A mulher já é raro receber essa doença, né? Ele explicou para mim assim, para entender certinho, uma célula deficiente no plasma. Então, segundo, vem de pai para filha. Filho homem é muito mais raro ter essa doença. Já é raro para a mulher, para o homem não tem chance, porque na época eu fiquei muito preocupada por causa do meu filho, dele ter. O médico falou, não há possibilidade dele ter. Aí, meu pai tem uma neta só, aí ela teve que fazer o exame também na época.
né? E o que é essa doença? Essa doença, na verdade, é uma célula deficiente no plasma. E quando você vive muito bem, sim, quando você tem saúde plena. A partir do momento que você tem uma infecção, ou uma doença, uma infecção renal, que foi o meu caso, começou com uma infecção de urina, passou para o rim, e aí ela desenvolve. E ela quer alimentar, ela precisa alimentar essa célula deficiente, que é o plasma, do angiodema. E ela se alimenta do quê? Do plasma, do componente do sangue, né? E ela começa a se alimentar, e quando você menos percebe, a primeira ela desenvolve por dentro. Aí você começa a perceber quando começa a aparecer umas manchas pelo seu corpo. Parece uma alergia. Sabe quando você toma uma medicação e que você fica com alergia? Aquela reação alérgica. Avermelhado. Começou assim. E começou com muita falta de ar. Eu trabalhava em 2 hospitais na época. Você é enfermeira? Uhum. E aí, um dia eu comentei com o médico no corredor, assim, nossa, doutor, estou com tanta falta de ar. Ele disse para mim assim, Liana, você precisa tirar férias, você está cansada, você está trabalhando demais. Estava fazendo 24 horas na época. E ficou por isso. E até que no outro dia eu fui pegar o plantão, peguei o plantão normal, 7 da manhã, quando foi 9h30, uma colega de trabalho, ela disse assim para mim, Liana, você está passando bem? Aí eu falei para ela assim, não sei, está tão estranho, minhas pernas, parece que eu não estou sentindo minhas pernas. Aí, era 9h30 da manhã, os médicos estão passando, fazer visita, ela falou com um dos médicos, o médico falou assim, leve ela na UTI, para o médico da UTI dar uma olhada nela. Ele levou, aí eu acho que assim que eu sentei na cadeira de roda, que ela me colocou para me levar, acho que naquela hora eu já comecei a me entregar, né? Eu estava sentindo muita dor nas costas e no peito. E aí cheguei na UTI, o doutor falou assim, leve ela para a sala do ultrassom, que acho que ela está tendo uma pielonefrite. Eu lembro disso, cheguei na sala de ultrassom, o médico fez o ultrassom e mandou a enfermeira chamar o urologista, que o meu rim estava paralisando. E eu lembro disso, na primeira vez que eu fui para a UTI. E você tinha quantos anos, aliás, há quantos anos isso aconteceu? Aconteceu que eu fui pela primeira vez entubada para a UTI, com parada respiratória, foi dia 1º de maio. De? Maio de 2005. Ou seja, em 2005 você descobriu que tinha essa doença. Aí eu fui entubada, no sábado, 1h da manhã, a campainha do quarto tocou, as meninas contam para mim, e que elas chegaram dentro do quarto, eu já estava parada, com uma parada respiratória, e já estava totalmente inchada. Eles contam que eu fiquei com 100 quilos na UTI. Foi uma coisa muito rápida. Foi porque eu fiz edema agudo de pulmão, hemorragia interna e os rins paralisaram. E assim, quando eu cheguei na UTI, eu já estava praticamente parada. E o médico conta que me entubou, que foi uma intubação mais difícil que ele fez na vida dele. E o médico, depois de 5 meses que descobriu o angiodema, ele disse assim, que eu tenho que agradecer a Deus, que naquela hora eu estava dentro de um hospital, e um médico muito bom na UTI, porque o edema de glote que faz na pessoa é muito rápido, e para passar o tubo é uma dificuldade muito grande para o médico. Ou seja, por pouco você não morre asfixiada. Sim, ele falou que eu só me salvei da primeira vez porque eu estava dentro do hospital. Se eu não tivesse, não tinha. E em que fase você precisou dessas plaquetas, desse sangue? Em que situação você precisou dessa ajuda? E aí que vem a história. Eu fiquei um período entubada. Nesse período, antes de eu ser contaminada pela bolsa de sangue, eu fui desenganada pelos médicos. No 4º dia, os médicos chamaram a minha família, que é meus irmãos do Paraná, e a minha mãe estava morando em Minas. E aí chamaram toda a minha família, e o médico chegou uma hora que ele falou que não tinha mais o que fazer. E eu estava com 10% de oxigênio no cérebro. Então, que se eu saísse, eu poderia ficar com muitas sequelas e um processo vegetativo, né? E todos se desesperaram, meu esposo, meus irmãos, e meu pai também.
engraçado, Dunga, que assim, eu costumo dizer hoje, depois de 4 anos de sofrimento, que todo filho de Deus chama pelo pai um dia, nem que seja na dor. E meu pai viu eu naquela situação, os médicos falaram assim que tinha que desligar os aparelhos, né, que eu só estava em sofrimento, que eu já estava, né, eu estava morta. E aí meus irmãos concordaram com aquela situação, meu pai também, muito desesperado, falou assim que ia embora, porque já que não tinha o que fazer, ele ia embora para a cidade dele, e que eu não ia ser enterrada naquela cidade onde eu morava, em Mogi Guaçu, e que eu ia ser enterrada lá junto com o pai dele e a mãe dele lá em Minas. E falou para minha mãe, eu vou embora, eu não vou ficar aqui para ver desligar os aparelhos. E minha mãe disse, não vai, porque eu tenho certeza que nossa filha vai acordar e vai chamar por você. E aí, Dunga, meu pai mesmo assim foi embora para a cidade dele, deixou minha mãe ali, e todos ali no hospital ficaram muito, todos iam me ver e tal, ficou aquele comentário, porque eu trabalhava ali no hospital já há 5 anos, naquele hospital. E minha mãe foi aquela guerreira, o suporte, ela sempre foi o suporte lá de casa. Deus, quando a gente era criancinha, a gente são 4 irmãos, só eu de filha mulher, e minha mãe sempre foi de rezar terços marianos mesmo. A gente dormia ao pé da cama rezando terço, mas tinha que rezar. E quando ela viu aquela situação, meu pai foi embora, meu esposo já desesperado, meus irmãos também acreditando, e minha mãe foi a única que ficou do meu lado e que acreditou naquele momento. E intercedendo. Minha primeira intercessora, depois Nossa Senhora. A intervenção da mãe. Sim. Ou seja, Maria presente mesmo naquele ambiente. E aí, Dunga, foi assim, uma coisa muito forte, que eu não fica no meu coração sempre, a intercessão de um pai e de uma mãe. O que é uma mãe interceder para um filho, acreditar num filho até o último segundo? Essa foi minha mãe. Ela saiu ali daquela UTI e foi até a capela. Chegou na capela, ela disse para Jesus assim, tinha um Jesus crucificado enorme, ela disse assim, Senhor, se for para minha filha morrer mesmo, eu quero que o Senhor me mostre na palavra, para que eu conforme de toda essa situação que está acontecendo. Mas se for para minha filha não morrer, não for da vontade do Senhor, que não é a hora da minha filha, eu quero que o Senhor me mostre na palavra também. E ela tirou uma palavra e saiu a filha de Jairo. E na Bíblia diz que Jairo, quando viu Jesus, ele se jogou aos pés de Jesus e disse, Senhor, se o Senhor for lá e impor as mãos à minha filha, ela será curada. E minha mãe disse, eu fico imaginando a cena da minha mãe. Porque se você pedir oração para ela, olha, ela reza mesmo, sabe? Ela ora mesmo. Como é que é o nome da sua mãe? Maria Antônia. Deve Antônia Maria. Maria Antônia é minha sogra. Dona Antônia Maria, que Deus abençoe e olha, reza por mim, tá bom? Ela reza. E reza mesmo, hein? Porque a minha mãe Muito. hoje está no céu, a minha grande intercessora, mas é sempre bom ter mães que rezem por nós, que estejam conosco aqui também intercedendo, viu? Já que a senhora reza por mim também. Mas deixa eu dar um saltinho aí nessa nossa história, que nós temos apenas um programa para contar. Bom, você precisou de sangue. Você precisou de sangue. O fato que você estava inchada, seus rins parando, quer dizer, o quadro era crítico, você estava correndo um sério risco, né, de realmente morrer. Sim. E você precisou do sangue. E esse sangue, infelizmente, incrível, né? Em 2005, ainda sangue contaminado, e você foi acometida do vírus do HIV. Sim. Através desse recebimento desse sangue na sua vida. Aí, quando a gente descobriu, depois de 5 meses, quando eu saí dessa crise, foram por um milagre, né? Só para o pessoal entender, Dunga, que foi assim, a primeira vez que eu consegui sair dos tubos milagrosamente, minha mãe saiu daquele dia da capela e foi para a UTI.
E ela chegou lá na UTI e ela disse assim, chamou eu 2 vezes pelo nome no ouvido, porque eu estava em coma induzido. E ela chamou Eliana, e ela disse, Senhor, minha filha não pode falar com você agora, mas eu posso, e eu vou pedir no nome dela, que o Senhor venha até ela, imponha as mãos dela e cure ela, e me devolva como ela saiu do meu ventre, do meu útero. E aí ela fez, engraçado da história, que ela fez uma promessa no meu nome a Jesus. Ela disse assim para Jesus, Senhor, se o Senhor tirar a minha filha agora desse leito de morte, será somente para te servir para o resto da vida. Enquanto vida ela tiver, ela vai te servir. E aí eu falo assim, que ela fez uma promessa no meu nome sem eu saber, né? Que boa promessa, hein? E 4 anos de sofrimento e luta, e eu, assim, quando ela me colocava na frente da televisão, que ela sabia que eu não podia me movimentar, ela ligava a televisão na Canção Nova, colocava eu de frente da televisão, tirava o controle, colocava onde eu não conseguia pegar, porque ela sabia que eu ia ficar lá, assistindo, né? E eu ficava assistindo o dia inteiro, à noite, porque à noite eu não dormia, assistindo Canção Nova, o Terço da Misericórdia, da Providência, Terço Mariano, seu programa e os testemunhos. E o mais, assim, eu tive as minhas revoltas, minhas fraquezas, mas, Dunga, uma coisa, minha mãe que passou bem passado, que era o amor a Deus, ao Pai, a Jesus Cristo, porque eu sempre tive ouvidos para ouvir. Todas as vezes que chegava uma pessoa perto de mim para falar de Deus, ou para falar alguma coisa, ou se eu estivesse assistindo a televisão, eu estivesse assistindo o seu programa, e você estivesse falando de Deus, ou um testemunho, eu ouvia. E aquilo eu guardava no meu coração. Como Nossa Senhora, Como que guardava tudo no seu coração. Do tempo, dessa crise que você teve no hospital, que você foi socorrida, graças a Deus, estava ali, com bons médicos, para o dia que você recebeu a bolsa. Quanto tempo se passou? 5 meses. 5 meses. De luta para descobrir, porque os médicos não sabiam que eu tinha angioedema, nem eu, nem minha família sabia. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo. Por quê? Toda vez que eles iam tratar o rim, o pulmão, tentar amenizar a hemorragia, o angioedema desenvolvia, eu voltava a ter crise e voltava a ser entubada de novo. Aí eles achavam que eu tinha endocardite no coração, eles achavam que eu tinha lúpus, achavam que eu tinha leucemia, e ficavam pesquisando. E toda vez que eles iam fazer medicação em mim, eu entrava em crise novamente. Por quê? O angioedema hereditário não aceita medicações. E ele pode desenvolver por vários motivos, até por um susto, o médico falou. Por exemplo, se eu estiver no volante, dirigindo, bater o carro, posso ter uma crise de angioedema. Ele disse assim que nunca mais era para mim trancar uma porta. Nem a porta de um carro, nem que eu estiver dirigindo, um banheiro, nunca mais. Os 2 primeiros anos eu fiz isso. Hoje, como eu entreguei toda a minha vida para Deus, eu confio muito em Deus, não me preocupo mais com o dia da manhã, que eu não sabia o que era entregar totalmente a vida a Deus e viver só por hoje. Eu aprendi, depois de 4 anos eu aprendi. E nesses 5 meses, Dunga, que descobriu esse angioedema, um médico, por acaso, eu fui a um médico, por acaso não existe, né? Por Deus, porque eu tinha 13 médicos cuidando de mim, nenhum conseguia descobrir o que eu tinha. E esse médico, eu cheguei no consultório dele, ele pediu para mim só erguer a blusa, que ele falou assim, quero ver o abdômen, porque o abdômen é o que mais, que o angioedema ele desenvolve primeiro no abdômen. Aí quando eu ergui a blusa assim, ele olhou para mim e falou assim, faz 6 anos que eu não via ninguém ter essa doença. E eu pensei que eu não ia ver mais. É um senhor bem de idade, um médico já bem de idade. E aí estava minha mãe e meu esposo, e ele disse assim, eu só preciso que você faça um exame chamado fator inibidor do C1, para me comprovar que você tem um angioedema hereditário. E ele falou assim, eu vou ser bem sincera com você, é uma doença muito complicada, infelizmente não tem cura. Ele falou, tem tratamento, já é um bom começo para nós.
E aí ele disse, o tratamento, você vai tomar uma medicação chamada Ladogal, para não deixar desenvolver essas crises, fazer edema. E você vai ter que receber bolsa de plasmas para você começar a sair dessas crises. Segura aí. Ela vai ter que receber a bolsa de plasma para equilibrar essas crises, ou não ter as crises. E aí, 5 meses depois, além do diagnóstico do... esse nome é complicado. Angiodema. Além disso, infelizmente, recebe uma bolsa, por incrível que pareça, 2005, muitos anos depois de uma AIDS ser descoberta, ainda recebe uma bolsa contaminada. E aí descobre que se tem uma outra doença. Você vai entender o porquê que ela veio hoje aqui no programa PHN para testemunhar e levar essa maravilha para muita gente que hoje vai conhecer de fato o que significa a palavra esperança. Por isso que ela está lá na casa Esperança e Vida. E mais uma vez um abraço para o Robertinho.